Olá. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer uma coisa aqui. Esqueça o seu professor de língua portuguesa. Esqueça sua professora de língua portuguesa. Esqueça a língua portuguesa. Esqueça a semana de provas. Inspire poesia, expire poesia. Libera tensão. Libera. Agora sim. Agora sim. E antes de eu conversar com você sobre a forma fixa mais famosa do poema, que é o soneto, eu te convido a ouvir e sentir o soneto. Então, bora lá. Transforma-se o amador na coisa amada por virtude do muito imaginar. Não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Se nela está minha alma transformada, que mais deseja o corpo de alcançar? Em si somente pode descansar, pois consigo tal alma está aliada. Mas esta linda e pura semideia, que como acidente em seu sujeito, assim com a alma minha se conforma e está no pensamento como ideia. E o vivo, e puro amor de que sou feito, com matéria simples, busca a forma. Camões. Cara, se eu fosse definir o que seria o soneto, eu diria que é um sonzinho na nossa língua. Por quê? O soneto, na língua italiana, significa um pequeno som. Soneto é o diminutivo de suono na língua italiana. E eu falando logo de língua italiana, vou descambar o que ocorreu lá no século XIII. Os caras inventaram uma coisa chamada soneto. E os seus precursores ali, com a sua perícia, são nada mais e nada menos que Petrarca e Dante. Esses caras que você nunca ouviu falar, né? Dante Alighieri. Ninguém ouviu falar desse carinha aí. O soneto ele é dividido em 14 versos. E estes 14 versos são divididos em dois quartetos e dois tercetos. O que é o quarteto? O quarteto é uma estrofe de 4 versos. E o terceto é uma estrofe de 3 versos. E complicando um pouquinho mais, eu vou dizer como que é o esquema das rimas. A forma fixa do soneto, assim como várias outras formas fixas de poemas, elas são configuradas com um esquema rímico, que é um esquema que muda e varia de vez em quando. Depois do modernismo, a gente vai dizer que ele variou bastante. Mas o soneto clássico, eu diria que o esquema rímico é ABBA, ABBA, CDC, DCD. O que eu quero dizer? ABBA, a gente coloca os 4 primeiros versos, ou seja, o primeiro verso vai rimar com o quarto verso. E o segundo verso, que seria o B, vai rimar com o terceiro verso. E as duas últimas estrofes, elas vão ter rimas variadas. Ou seja, um rimando com a pula uma casa, rima outra, pula uma casa, rima uma outra. E assim vai variando. E esse poema que você acabou de ouvir, eu tenho um exemplo que seria o seguinte: transforma-se o amador na coisa amada, rima com pois em mim tenho a parte desejada. Então, nessa estrofe também tem, no segundo verso, é o que? Por virtude do muito imaginar, não tenho logo mais que desejar. Então aí você começa a observar como é que esse esquema rímico se estabelece. Olha, eu tenho uma recomendação para você que quer se aprofundar. Existe um livro chamado Sons, Ritmos e Versos, da Norma Goldstein. Ele é muito importante na versificação dos poemas em língua portuguesa. Ele é um livro assim bem básico, de cabeceira, para consulta, sempre que você quiser estudar e aprofundar um pouco mais da poesia.
Então, a disposição do soneto, eu vou colocar bem aqui, ó, que aí você vai ver como que é a disposição desse soneto. Ele é variável porque hoje em dia, depois das vanguardas europeias, que se você não sabe, eu ainda vou colocar um vídeo aqui, e depois do modernismo, o soneto ele perde um pouco da sua essência, ele perde um pouco do seu significado, para depois ele ser retomado com alguns outros poetas e, querendo ou não, modificando e modernizando ele. Algumas pessoas vão variar essas rimas, de em vez de ser, como eu disse, o A, B, B, A, eles vão colocar A, B, sendo variando uma com a outra em vez de intercalar. Então, já dizendo que o soneto ele foi diversificado em vários esquemas de rimas, em várias formas, até mesmo do decassílabo, eu vou mostrar para vocês um soneto que ele foi escrito por um cara chamado Ted Berrigan, um estadunidense, do século passado, só que ele é no tardar do século passado. Então ele faz uma forma no soneto que ele consegue encontrar esse somzinho que eu falei, esse soneto, esse pequeno som, essa matriz sonora, não na disposição clássica que você acabou de ver, mas em outras disposições poéticas, em outras alternativas. Esse poema é o 53 do Ted Berrigan, ele é do livro The Sonnets, e eu vou declamar para vocês aqui com a tradução do Dirceu Villa, tá bom? Então, fiquem aí com esse soneto moderno, até demais, o contemporâneo, e eu fico por aqui. Se tiver alguma dúvida, você coloca nos comentários aí, beleza? Então, vou ficando por aqui e falou! Sobre a página, o poema é maciço, como as coxas de Heine. Corpo a corpo, quente, nos deitamos, serenos sob as dobras doces, brilho frio em nosso branco ardor, faminto, saboreado e indo ao cinema, combustão atordoante em toda parte. Como Gertrude Stein em Radcliffe, Patsy Paget repleta com barriga adolescente, todas grávidas no átimo e ninguém feliz. Ó, beijos úmidos, o poema sobre a página pode contar de dentes que jamais imaginou que mordessem, ou nem ser reconfortante. Bebês não são etimologia ou pontos numa tábua, ou sonhos de correspondência. Fuder é tão charmoso. Quem pode dizer não a isso depois? Soneto de Ted Berrigan, número 53, e tradução de Dirceu Villa. Evoé!